Olá, professoras e professores da ESIR, sejam muito bem-vindos à nossa pré-aula. Nós chegamos agora à lição de número 6, que tem como título Sete e Enoque. Porém, nessa lição nós iremos ver vários outros personagens. Então, vamos nos preparar, permitindo o guia do Santo Espírito em nossas vidas, para que possamos passar esse conhecimento para os pequenos de forma que eles consigam compreender bem. Ao final da lição, a criança deverá saber que apenas os que aceitam os avisos de Deus serão salvos, sentir confiança de que a palavra de Deus se cumprirá e responder, obedecendo prontamente a Deus e aos seus pais. Memorizando esse versículo, as crianças terão a oportunidade de aprender bem ao longo agora do estudo da lição. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, que nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele será repetido várias vezes durante a história e também na parte do... e também agora no Conquistando a Atenção. Vamos conquistar a atenção das crianças com uma brincadeira bem conhecida por muitos, que se chama telefone sem fio. Então vamos posicionar as crianças ali numa rodinha e cochichar no ouvido de uma delas o versículo de memorização. E vamos pedir para que ela cochiche no ouvido do coleguinha. Assim, até que a última criança repita novamente o versículo para nós cochichando bem baixinho. Se ela disser o versículo certinho, sem nenhum erro, nós vamos falar para eles: que bom, vocês acertaram. Nós vamos ouvir hoje uma história de um ensinamento que foram passadas assim, as palavras pessoa em pessoa, sem nenhum erro. Mas se eles, ao recitarem o versinho, tiver algum erro, nós vamos falar: pois bem, hoje a nossa história vai falar sobre algumas pessoas que conseguiram transmitir uma mensagem importante para várias outras sem nenhum erro. Pegue o boneco que representa Adão e diga: quando Deus disse para fazer alguma coisa, é melhor obedecer, senão podemos nos dar mal. Adão e Eva, eles ficaram muito tristes quando Abel morreu, mas Deus lhes deu outro rapaz em lugar de Abel. Seu nome era Sete, e ele era bom e obediente, assim como Abel. Vamos pegar aqui um bonequinho para representar Sete. Sete morava no campo, Caim morava na cidade e os filhos dele eram muito desobedientes. Não santificavam o sábado, não amavam a Deus. Adão contou para Sete toda a história do Éden e explicou que, apesar de todos estarem condenados à morte, quem aceitasse Jesus como Salvador seria salvo. Então podemos dizer que a mensagem que Adão ensinou para Sete era: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos colocar uma plaquinha com esse versinho. Esse versinho aqui, ó, em Adão. E Adão passou esse versinho para Sete. Vamos recitar o verso novamente, ó. Sete transmitiu essa mensagem para o seu filho Enos, que aceitou e ensinou o seu filho Cainã, que transmitiu essa mensagem para Maalalel, e Maalalel aprendeu e ensinou a seu filho Jared, e Jared ensinou para o seu filho Enoque, chegando a Enoque. Então, por essa época, os filhos de Caim estavam muito terríveis. Eles faziam ídolos e se ajoelhavam perante eles. Imagina, uma imagem que não anda, não fala, não ouve, as pessoas se ajoelharem, pedirem chuva, pedir bênçãos. Que bobagem, né? E aquelas meninas pessoas, elas eram muito malvadas, por qualquer coisinha estavam brigando. Eles não tinham a menor vergonha de roubar, tinham boca suja com nomes feios, viviam praguejando e, como Caim, não se importavam com a vida. Matavam por qualquer coisa, nem as crianças escapavam. Eram todos muito levados. Enoque foi um missionário de Deus entre os homens maus e pedia que abandonassem os seus pecados. Ele recebeu a mensagem de salvação de seu pai e também do próprio Adão, que ainda estava vivo na sua época. Enoque ficou tão amigo de Deus, que a Bíblia diz que ele andava com Deus, ou seja, ele estava sempre junto com Deus. Ele passava muito tempo orando, meditando. Os anjos alertaram a Enoque que o Deus destruiria o mundo com o dilúvio.
E ele avisou as pessoas sobre isso, porém, as pessoas não acreditaram nele. Deus deu a Enoque um filho chamado Matusalém e transmitiu a mensagem a ele. Depois que nasceu esse filho, Enoque amou ainda mais a Deus, porque ele entendeu o grande amor que Deus teve por os pecadores por dar o seu filho. Enoque ficou tão grato por isso que continuou a agradar a Deus em tudo o que fazia. Ficou tão amigo de Deus que viveu de uma maneira tão santa aqui na terra, que um dia Deus o levou para morar no céu sem morrer. Depois que Enoque foi levado para o céu, seu filho Matusalém se tornou também um missionário que teve um filho chamado Lameque e contou para ele essa mensagem de salvação. E Lameque teve um filho chamado Noé. E Noé também recebeu essa mensagem e aceitou de coração e passou a obedecer a Deus também e a amá-lo. Naquela época, as pessoas estavam tão malvadas que Deus não podia mais suportar. Ele precisava destruir o mundo, como havia avisado lá atrás para Enoque. Mesmo assim, o Senhor ainda quis dar uma chance para as pessoas se arrependerem e se salvarem. Ele mandou Noé construir uma arca e avisar ao mundo sobre a vinda do dilúvio. Noé acreditou no que Deus disse e fez tudo o que o Senhor lhe mandou fazer. Ele usou o machado para cortar madeira. Pode imitar um machado cortando a madeira? Vamos imitar? Depois ele pegou as tábuas e pregou com um prego e martelo. Ó, vamos imitar aqui, ó. Tá. Deus mandou que Noé usasse pinche toda a arca. Pinche é uma coisa pastosa que depois que secava não deixava a água passar. Todos os buraquinhos precisavam ser tapados para não entrar água de jeito nenhum. Foi um trabalhão, porque a arca era muito grande. Era quase da altura de um prédio de 5 andares e era mais comprida que 12 ônibus enfileirados. Era tão grande assim? Porque Deus queria que as pessoas soubessem que havia espaço para todos que se arrependessem ali. Noé levou 120 anos para terminar aquela construção. Os seus filhos ajudaram muito, desde os pequenos. Seu pai, seus tios, seu avô Matusalém também ajudaram. Enquanto construíam, Matusalém e Noé falavam sobre o dilúvio para as pessoas. Eles diziam: arrependam-se! Deus vai destruir esse mundo, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor e entrar na arca será salvo. Mas o povo não quis nem saber, eles achavam que Noé era um louco, zombavam dele e diziam: nossa, você é um louco, Noé, gastando à toa todo o seu dinheiro construindo um barco em terra seca. Mas Noé e sua família ouviam tudo aquilo e continuavam trabalhando. Matusalém ajudou o quanto pôde, mas depois ficou muito velhinho e morreu, antes do dilúvio chegar. Lameque, o pai de Noé, também morreu antes do dilúvio. Um dia a arca ficou pronta. O povo continuava zombando, mas de repente pararam de rir. É que eles viram algo estranho. Animais de todas as espécies vinham chegando de dois em dois. As aves também vieram, fazendo um grande barulho com suas asas, como pássaros, abelhas, leões, girafas, zebras, leopardo, cangurus, esquilos, coelhos. E como que todos eles sabiam onde deveriam ir? Anjos invisíveis guiaram os animais. Os seres humanos foram desobedientes, mas os animais obedeceram. Os animais entraram na arca. A esposa de Noé, os seus 6 filhos e as noras também entraram na arca. Noé apelou pela última vez: por favor, entrem, entrem agora. Depois que a porta se fechar, ninguém mais poderá entrar. Por favor, aceitem o convite. Se vocês ficarem, o dilúvio virá e vocês vão todos morrer. Ele ainda esperou um pouco, mas ninguém aceitou o convite. Talvez alguém até tivesse vontade de entrar, mas não entrou com medo da zombaria. Noé, então, entrou na arca. A porta era muito pesada e um homem não conseguiria fechá-la, mas um anjo invisível fechou vagarosamente a porta. Agora, ninguém mais poderia entrar. A oportunidade de salvação tinha passado para sempre, para quem não quis entrar antes. É por isso que quando Deus disser para fazermos algo, é melhor obedecer logo, ou então podemos nos dar muito mal. Diga, foi muito triste uma arca tão grande salvar apenas 8 pessoas. Os filhos obedientes de Deus sempre foram poucos em números,
Se você estivesse lá, você seria um dos que entraram ou um dos que ficaram fora? A família de Noé se salvou, porque acreditou no que Deus disse e obedeceu. Os animais também foram obedientes. Existem crianças que são como Moisés e sua família. Quando seus pais ou Deus pedem alguma coisa, eles rapidamente obedecem. Outras são como as pessoas do tempo de Noé. Precisam ser chamadas, aduladas. Vamos ouvir assim algumas situações. Quando eu falar de alguém que agiram como Noé e seus filhos, vocês vão erguer os polegares. Porém, quando eu falar alguém que foi como aquela época, achar o polegar. Pai pediu 5 vezes a Jorge que ele guardasse os brinquedos. Todas as vezes ele respondia, já estou indo, mas ele não obedecia. Maria estava brincando com suas amigas. A mamãe a chamou para tomar banho. Ela se despediu das amigas e foi correndo para casa. Na escola, Carlos sempre para de conversar quando a professora pede silêncio. Rubens conversa e sai do seu lugar o tempo todo em sala de aula. A professora pede para que ele fique quieto, mas ele continua desobedecendo. Luísa aprendeu na Bíblia que não deve falar nomes feios. Por isso, ela pediu perdão a Jesus pelos nomes feios que já havia dito e mudou o seu comportamento. Marta já ouviu várias vezes que não deve falar nomes feios. Até já leu isso na Bíblia, mas continua com esse costume. Joana aprendeu que deve ser reverente na igreja. Agora, ela não fica conversando com os colegas na hora do culto, ela presta atenção a tudo que é dito durante a pregação. E com esses exemplos que na vida das crianças são práticos, elas poderão identificar aquilo que foi correto em obediência e aquilo que não estava tão em acordo em obediência, que foi muito semelhante às pessoas ali do tempo de Noé. Vamos revisar a historinha com as crianças fazendo essas perguntinhas do nosso manual. Essas perguntinhas que nós temos ali de auxílio. Então, fale o nome de um lugar e quando a criança acertar, nós podemos colocar ou ela na arca, dependendo do visual que nós estivermos utilizando, ou ela na arca, um animalzinho na arca. Se a criança errar, o animalzinho fica do lado de fora da arca. Mas vamos auxiliar para que eles possam acertar todas as perguntas. Então, fale um lugar da história, fale o nome de um personagem, qual a parte da história que mais gostou, qual a parte da história que achou mais interessante. Fazer essas perguntinhas, né, que nós já temos ali no nosso manual, para revisar a historinha e sempre com essa dinâmica de colocar ou a criança dentro da arca ou um animalzinho ali dentro da arca, dependendo do visual que for utilizado. Contando aos outros, nós temos essa imagem no nosso manual desse barquinho que as crianças elas poderão colorir. Nós vamos estar entregando para elas estarem colorindo, auxiliar no recorte, na dobra, né? Vai ser recortado só a parte superior ali da janelinha, a parte inferior nós vamos dobrar para que as crianças possam colar em sobreposição, né, aos barquinhos, para que elas possam depois visualizar ali a janelinha e os animaizinhos que estão dentro. E assim elas poderão estar contando essa história que elas aprenderam para outras pessoas. E assim chegamos à conclusão dessa pré-aula. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que durante essa semana possamos permitir a guia do Santo Espírito e no sábado sejamos ali bem dispostos para servir ao Senhor, ensinando essas mensagens aos pequenos. Tchau, até semana que vem.